Neil Druckmann for The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us Left Behind. The Last of Us é um jogo que marcou a história dos videogames, e eu acho que isso é praticamente inegável nos dias de hoje. Ele foi o segundo maior jogo premiado da história, marcou o coração de muitos e criou uma legião de fãs. Para perceber isso, basta ver o que o lançamento de The Last of Us Parte 2 está fazendo com a internet. Pessoas atacando, pessoas defendendo, mas todas falando dele. Só isso já mostra a imensa relevância que ele conquistou. Acredito que por conta de todo esse sucesso, muitos de vocês já tenham jogado ou apenas já conheçam a história principal de Joel e Ellie em The Last of Us 1. Mas você conhece a história do mundo de The Last of Us? Sabe quais foram as atitudes dos militares no início da pandemia e como foi criado o grupo dos caçadores? Como nasceu os vagalumes? Bem, eu recentemente estava vasculhando os colecionáveis do jogo e eu acho que acabei descobrindo tudo isso. Lembrando que eu não falarei nada da história principal, apenas a história do mundo do jogo. Então caso você não tenha jogado o 1 ou o 2, não se preocupe, não terá spoilers. Sabendo disso, vamos a essa viagem rápida pelo mundo de The Last of Us. Bem, tudo começa quando o Centro de Controle de Doenças reconhece uma ameaça em potencial e começa a espalhar panfletos de segurança contando sobre uma nova doença que causa uma infecção cerebral. Ela vem de um cogumelo com o fungo parasitário chamado Cordyceps. Esse fungo toma controle da mente do hospedeiro e altera seu comportamento. Esse fungo já existia antes, porém só afetava alguns insetos e antrópodes. Porém, uma nova espécie surgiu com a capacidade de afetar os seres humanos. Este panfleto diz que as formas de se infectar até então conhecidas é somente se respirar os esporos liberados pelo fungo Cordyceps ou entrando em contato com o fluido corporal de alguém infectado, que é o que ocorre numa mordida, por exemplo. Depois de infectado, o panfleto diz que o parasita leva de 1 a 2 dias para chegar no cérebro do hospedeiro. Primeiro ele começa tornando o hospedeiro errático e violento, atacando tudo à sua volta. Depois ele penetra no tecido do hospedeiro e começa a liberar esporos no ar, na intenção de se propagar. Muito semelhante com o que ocorre com as formigas. E sim, esse fungo existe no mundo real, e ele possui o mesmo nome, Cordyceps. Existem milhares de Cordyceps diferentes, cada um especializado em atingir uma única espécie. Geralmente são insetos, como deu o exemplo da formiga. Além disso, cada um desses fungos são poderosos o suficiente para infectar e destruir uma colônia inteira de formigas. Então, como proteção, é interessante que quando uma formiga saudável avista uma formiga infectada, ela tenta afastar a formiga infectada o mais longe possível da colônia, mesmo que só a mate. Tudo isso para salvar a espécie de tão perigoso que esse fungo é. E, falando assim, parece que esse fungo é só um desgraçado que serve para instalar o apocalipse na vida de inseto. Mas não é bem assim. Ele serve para equilibrar a natureza. Quanto mais membros da mesma espécie existe, maior a chance do fungo afetá-las, porque o dever desse fungo é afetar espécies que estão dominando territórios, para assim dar espaço a espécies inferiores, que estão sendo subjugadas por essas superiores. Ou seja, quanto mais de uma espécie existe no território, maior a chance do fungo infectá-la, para então equilibrar e as espécies menores poderem habitar o mesmo território. Então, a função desse fungo é basicamente instalar um equilíbrio ambiental. Ou seja, resumindo, o fungo é praticamente o Thanos. E eu sei que isso pode dar medo, mas eles não afetam os seres humanos. Nós somos animais de sangue quente, o que já prejudica muito a ação do fungo. Além disso, nosso sistema imunológico evoluiu em meio a fungos, o que causa uma grande resistência. Se injetasse esse fungo diretamente em nosso sangue, o mais provável é que morreríamos de hemorragia interna, por causa do excesso de atividade do nosso sistema imunológico tentando combater a infecção. Mas não, nada perto de zumbis. Se quiserem saber mais sobre isso, eu vou deixar um link na descrição do canal do Nerdologia sobre esse fungo. E também um link de um vídeo do canal Eu Quero Biologia, que foi onde eu descobri tudo isso. Aliás, é muito bom. Voltando ao jogo, o diagnóstico dessa doença ocorre com um exame de sangue ou imagem de um microscópio inserida no ouvido. Após poucos minutos de infecção, já é possível identificar. Acontece que, apesar desses panfletos conscientizando a população, o fungo é muito contagioso e não há cura nem vacina para ele, que é o mesmo problema, inclusive, que estamos tendo hoje com o novo coronavírus. E assim como aconteceu conosco, muitas pessoas começaram a ficar infectadas, a espalhar mais infecção. O estudo do Cordyceps é aprofundado e a Agência Federal de Respostas a Desastres, também conhecida como FEDRA, categoriza os estágios da infecção. E são esses. Estágio 1, corredores. É quando o Cordyceps toma controle das funções motoras da vítima.
um pouco depois dos 2 dias de infecção. Ele torna a vítima extremamente agressiva a qualquer um. Sendo rápidos e ágeis, geralmente andam em bandos, assim como os animais. Estágio 2. Perseguidores. Por estarem com o fungo mais evoluído, vemos que metade de seu rosto já está destruído. O fungo já tem pleno controle de seu hospedeiro nessa etapa. Como o fungo necessita do hospedeiro para se manter vivo, nessa etapa o fungo é mais cuidadoso. Diferente dos corredores, os perseguidores não andam correndo na sua direção que nem louco, prontos para tomar um tiro na cara. Eles são bem mais espertos e sorrateiros. Eles agem na surdina, pegando suas vítimas desprevenidas. É como se o fungo usasse isso como um mecanismo de defesa para se manter vivo. Então quando estiver caminhando num lugar calmo demais, cuidado, eles podem aparecer a qualquer momento. Inclusive eu olharia para trás agora. Estágio 3. Instaladores. Nessa etapa o fungo já tomou conta completamente do hospedeiro. Ele já possui a cabeça aberta, mostrando claramente o cogumelo. Este que serve como uma espécie de carapaça que o protege. Por conta de ter a cabeça aberta, eles são cegos, mas nem por isso eles são mais fáceis. Pelo contrário, seus ataques são bem mais ferozes e letais. Além do mais, eles usam da ecolocalização para enxergar, o mesmo que acontece com os morcegos. Então, tome muito cuidado com a audição. Ainda mais se você estiver jogando no punitivo, porque aí, irmão, aí o bagulho fica louco. Aí eles ouvem até seu pensamento. Olha isso, velho, só deu uma andada, sai, sai. Traumas, desculpa. Estágio 4, velho. Bem, conhecemos o estágio 4 lá na metade do jogo, então se você já jogou, você sabe qual é. E se você não jogou, imagino que não vai querer um spoiler, então não tem por que a gente falar sobre ele. Então, continuando a história, com a infecção se alastrando e atingindo níveis diferentes, era necessário tomar uma medida. Então a Agência Federal de Respostas a Desastres decreta lei marcial. Caso você não saiba do que estou falando, lei marcial é quando o país, em uma situação de desastre, como forma de proteger seu governo, ele dá todo o seu poder aos militares, para que os militares tragam ordem para o país. Ou seja, todos os outros poderes do governo, eles são neutralizados e o exército ganha poder máximo. Inclusive, até os direitos dos cidadãos são revogados. Então, com a lei marcial entrando em vigor, as pessoas foram movidas para as zonas de quarentena. Zonas estas que seriam os únicos lugares seguros nesse mundo, onde os militares irão te proteger e também irão administrar as porções de comida, chamada de rações. Então, para a população, eles estariam fornecendo abrigo, proteção e comida. Essa zona de quarentena, porém, tem suas regras. Uma delas é o sistema de serviço civil. Todo civil capaz deve prestar serviços de cuidado à zona de quarentena. Estes serviços são obrigatórios. Caso você não compareça, você estará sujeito a perder sua residência na zona, o que te levará para fora, e estando fora sem proteção, você ou é devorado ou infectado. Porém, você só presta esses serviços a cada 6 meses. E caso você tenha alguma doença física ou mental, e eu gosto muito dessa parte, descrito como, na sua opinião, incapaz de prestar esses serviços, é só você ir ao médico e conseguir atestados, então você estará dispensado. Porém, apenas manter as pessoas seguras não era o bastante, então os militares tomam a iniciativa de bater em porta e forçar as pessoas a entrarem em um ônibus, para evacuarem as cidades, e serem todas movidas para a zona de quarentena. Além de lançar avisos que, após 48 horas, todas essas cidades distantes da zona de quarentena seriam bombardeadas para eliminar as ameaças. Assim, eles estariam com as pessoas saudáveis em quarentena, e aqueles infectados que estavam na cidade fora seriam bombardeados, eliminando tudo. Porém, a gente encontra algumas cartas e diários que relatam a vida das pessoas que viveram nessa época de transição, das cidades para a zona de quarentena. Por exemplo, a gente vê uma carta para uma mulher chamada Rachel. Esta carta é escrita por seu parceiro, provavelmente marido, Ezra. Nessa carta, ele diz que está ouvindo gritos quando os soldados movem as pessoas para o ônibus, que estavam levando-os à força, e eles estão batendo de porta em porta e logo será a vez da casa de Ezra. Porém, sua parceira Rachel não estava em casa. A gente não sabe o que ela estava fazendo, talvez procurando suprimentos ou algo do tipo, já que estava no início da infecção ainda. Mas ele fica desesperado, porque ela não estava em casa, ele não poderia avisá-la, e logo após isso a cidade seria bombardeada, causando a morte dela. Mas com os soldados chegando até ele não tinha escolha. Ele deixa essa carta dizendo que tentou comunicá-la desesperadamente e que espera encontrá-la na zona de quarentena, porque se ele não encontrá-la, significa que ela morreu pelas bombas dos soldados. Nisso vemos também um diário de uma criança durante todo esse processo. Vemos as primeiras páginas ela comemorando que por conta da infecção não tem mais escola para ir, já que as aulas foram todas canceladas e as escolas fechadas. Que provavelmente é um comportamento normal que toda criança ou adolescente tem em época de escola. Eles ficam sempre felizes por não ter aula, não importa as consequências. Porém, os problemas começam a surgir. Ele começa a relatar no diário que começa a rolar muitos problemas familiares. Aparentemente sua mãe queria ir para uma outra casa de um familiar, mas seu pai queria permanecer.
porque segundo ele, abre aspas, eles moravam numa cidade do interior, e isso nunca chegaria ali. A mídia estaria exagerando. Que estranho, né? As pessoas afirmando que a doença é uma mentira e tudo é uma invenção da mídia. E como consequência, isso ainda gera descuido que só faz com que se propague mais a doença. Nossa, mas isso é muita ficção. Espera, eu acho que eu já ouvi isso antes. No fim, o diário termina com um policial conversando com o pai do menino, dizendo que eles teriam que se mudar. Provavelmente o policial alertando do bombardeamento. Então, o garoto diz que está vendo sua mãe e seu pai mais cabisbaixo que nunca. Seu pai até faz carinho em seu cachorro, algo que nunca aconteceu antes. E sua mãe fica apenas em estado de choque, de devaneio, recebendo cada vez mais relatos que seus familiares estão sendo mortos pelo vírus. No fim, ele acaba que ele relata que a mãe dele fica sentada em casa em devaneio e ele teve que soltar seu cachorro na floresta, pois não é permitido animais na zona de quarentena. Então eles finalmente têm que se mudar. E que no fim, provavelmente nunca voltariam à sua antiga casa. Ou melhor, nunca voltariam à sua antiga vida, já que essa infecção mudou o mundo para sempre. As crianças órfãs que são resgatadas pelos militares, elas são levadas para um colégio militar, e nele elas são criadas como soldados. Elas têm uma educação básica e recebem treinos diversos para enfrentar vagalumes, que eu vou logo explicar quem são, e também recebem treinamento para enfrentar infectados. Essa zona de quarentena, elas foram se expandindo, tendo várias zonas em diversas cidades. Por exemplo, em Pittsburgh, que é uma cidade bem curiosa, já que achamos diversos documentos que nos mostram tudo o que ocorreu lá. Inclusive, ali descobrimos o processo para se tornar residente nessas zonas. O processo é o seguinte: primeiro você precisa passar por uma verificação de documentação, algo bem corriqueiro. Depois disso, você é passado por um processo de descontaminação, onde você recebe um banho e um spray antifúngico. Em seguida é feito certos exames físicos para indicar as suas habilidades de trabalho e assim você ser levado para algum setor relacionado à sua capacidade física de trabalho. Então eles fazem testes de infecção e se encontra alguma pessoa infectada, essa pessoa deve ser movida com toda a força necessária para isolamento completo. Não sabemos o que ocorre nesse isolamento. Provavelmente execução. E por último é feita uma triagem de segurança para quem passou até aí, onde cada candidato pode entrar somente com uma mala de artigos pessoais. Porém, esses artigos pessoais podem ser queimados sobre a justificativa de contaminantes em potencial. Ou seja, se a pessoa traz alguma foto ou algo que tem um valor sentimental para ela e algum soldado a considere um contaminante em potencial, os militares terão o direito de incendiar essa foto. Então, com isso, você deve imaginar que deveria ter brigas com os militares e os cidadãos, né? Já que eles poderiam queimar documentos importantes, levar familiares à força por estarem infectados e coisas do gênero. Então, provavelmente muitas brigas aconteciam ali. Ainda mais se você prestar atenção nessa frase no documento. Ao separar famílias, é importante manter todos calmos, na medida do possível. Ou seja, os militares já imaginavam que algo do tipo ocorreria e eles tinham ciência das consequências de tentar controlar um povo furioso. Então eles sempre o evitavam. Porém, com toda essa questão de incendiar bens pessoais, autoritarismo e etc., os militares e o povo não se entendiam muito bem. Até que começou a faltar comida um certo dia. E as pessoas começaram a receber porções muito pequenas. Então rumores foram levantados que talvez os militares eram corruptos e comiam à vontade enquanto a população passava fome. Em meio a todo esse confronto, desse espírito rebelde, nasce nossa segunda facção muito importante no jogo, os Vagalumes. Os Vagalumes é um grupo que nasceu dessa revolta contra os militares. Eles são definidos por suas intenções de restaurar o poder do governo, dando um fim na lei marcial e no poder excessivo dos militares, encerrando assim o autoritarismo. E eles também são conhecidos por sua busca incessante pela cura da humanidade. É um dos únicos grupos que ainda buscam a cura a todo custo. Mesmo falhando diversas vezes, eles ainda não desistiram. E como o título sugere, eles têm como símbolo um vagalume que fica no pingente de cada membro, junto com seu nome e um código. Eles são chamados de vagalumes, pois têm como bordão uma frase dita por sua líder: quando você está perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. Para ingressar nos vagalumes é necessário fazer um teste de iniciação. Nesse teste eles te ensinam como matar um infectado, então você deve matar um sozinho, assim como é dito por Riley em Left Behind. Eles aparentemente têm uma hierarquia, onde recebem todos ordem de uma líder, Marlene. Não se tem informação de como é o processo para assumir a liderança, então eu nem vou entrar nesse mérito ou se existe patentes ou algo do gênero. O que sabemos é que os vagalumes provocaram diversas revoltas,
E uma das mais interessantes é a revolta iniciada nessa zona de quarentena de que estou falando, na cidade de Pittsburgh. Toda essa confusão é muito nublada no jogo, então eu vou mostrar os documentos que eu achei e a teoria mais aceita de tudo que ocorreu com algumas coisas que eu deduzi. Então toda a treta é o seguinte: os vagalumes começaram a iniciar uma revolta nessa cidade de Pittsburgh. Eles chamavam os habitantes para protestar contra os militares, os acusando de corrupção guardando comida para si. E alguns cidadãos começaram a se juntar a essa causa, e protestos começaram a ser feitos. Não se sabe como eram feitos os protestos, se haviam conflitos armados ou não. O que sabemos é que então tinham dois grupos protestando contra o governo. Tinha os vagalumes, que é essa facção que eu mencionei, que é esse grupo, e agora os rebeldes, que eram esses habitantes que estavam se rebelando contra o governo na sua zona de quarentena. Então dois grupos aí foram criados, vagalumes e rebeldes. Acontece que um certo dia de protesto desses ambos grupos, os militares acusaram que quem estava protestando contra eles seriam acusados de crime de traição. E com isso, executou ao menos um jovem. Não se sabe a exata quantidade de baixas. A informação que a gente tem é que pelo menos um jovem foi morto pelos militares em um protesto. Acontece que isso serviu como gota d'água para a população. Encontramos a carta da mãe desse jovem que foi executado. Nessa carta ela diz: meu filho, meu filhinho, enterrei ele hoje. Ela continua a carta dizendo quão revoltado estava com a morte injusta do filho e recebe um convite de um grupo de rebeldes que lhe deu uma arma e a chamou para confrontar os militares para se libertarem de vez dessa opressão. Ela aceita e convida outras pessoas, dizendo que mais pais e mães perderão seus filhos e que essa cidade logo irá desmoronar. Então, por que não derrubar logo o primeiro tijolo? E assim se inicia uma luta interna em Pittsburgh, que dá origem a um longo e sangrento conflito armado. Os militares começam a executar os rebeldes, e após executar eles, colocavam nos cartazes da cidade os rostos dos traidores que foram mortos, para tentar deixar a população que estava isenta na guerra mais segura e tranquila, e também tentar colocar medo nos rebeldes, dizendo que esse seria o destino de todos os traidores. Porém, isso obviamente só aumentava mais o fogo de tudo isso. E aparentemente todas essas lutas e processos durou cerca de 14 meses. Pelo menos é o que indica a carta que encontramos de um militar chamado Capitão Mastros. Nela ele diz que está chegando 14 meses de revolução, e tudo isso virou um grande banho de sangue. E eles estão perdendo homens e territórios, e precisam receber novas ordens, pois serão todos linchados. Em seguida encontramos um diário de um homem dizendo que no dia 10 de outubro, ele viu um grupo de rebeldes jogando gasolina no Capitão Mastros e sua equipe, e os queimando vivo, e comemorando, como verdadeiros animais. Ou seja, com isso já dá para perceber que os militares estavam perdendo a guerra. Os rebeldes e os vagalumes estavam ganhando, evidentemente. E encontramos até uns documentos que mostram suas táticas, que eles escondiam suprimentos em alguns lugares e se reuniam depois para atacar com força esmagadora militares desprevenidos. E após grande parte das tropas de militares recuarem da cidade, tendo que ficar nas avenidas por terem perdido todo o território, os rebeldes fazem uma convocação. Eles reúnem todos os habitantes da zona de quarentena, capazes, que é aqueles que tinham condições físicas e mentais, e começam a usar dar arma a todos eles, afirmando que quem se recusasse a lutar seria banido assim que vencesse a guerra. Que nesse mundo apocalíptico, se você estiver fora de uma zona de quarentena, sozinho, você passaria fome, morreria ou seria infectado antes. Então, os que estavam antes isentos na guerra, esperando um resultado, vendo que os rebeldes estavam vencendo, resolveram se juntar para não ser banidos. Então eles se juntaram por sua própria sobrevivência. E juntos deram um golpe final nos militares à meia-noite. É interessante que nessa carta dos rebeldes, de convocação, eles dizem: todos que se recusarem a lutar conosco serão banidos. Todos que apoiarem o exército serão feitos de exemplo. Hoje à noite colocaremos um fim a essa tirania. Irônico, né? Parece que nessas situações a tirania sempre existe, não importa o lado. Se uma acaba, outra começa. E é isso uma das coisas que eu mais amo em The Last of Us. Não existe lado certo, não existe lado errado. Os dois podem ser bons, os dois podem ser maus. Então, continuando a história, os rebeldes vencem a guerra, e os vagalumes, por terem iniciado a revolta, decidem ficar com um lugar para si, ficar com a cidade. Porém, pelo fato de a própria população ter lutado tanto essa batalha sangrenta, eles se recusam a compartilhar essa vitória com os vagalumes, e se juntam todos os expulsando, pois, como dito na carta, esta é a nossa cidade, nosso povo. Não vejo por que não podemos comandar a nós mesmos. Então eles se recusam a ser comandados pelos vagalumes e criam uma própria sociedade.
Os rebeldes os expulsam ou os eliminam, não sabemos exatamente o que eles fizeram com os vagalumes, mas eles tomam conta da cidade, e como primeiro ato, eles vasculham a cidade em busca de sobreviventes, eliminando militares escondidos e reunindo suprimentos. E até tentam consertar os tanques e armas que os militares usaram na guerra para tomar posse para si. Eles junto elegem um chefe para comandar toda a cidade e criam códigos, que seriam leis, que deveriam seguir para a boa convivência. E assim eles seguem uma vida pacífica, né? Bem, não é bem assim. Encontramos uma página de um diário. Nele o escritor diz que um certo dia, uma família de sobreviventes estavam passando pela cidade. E um grupo de adolescentes rebeldes simplesmente os mataram. Eles mataram toda a família e roubaram todos os seus pertences. E por quebrarem um código de assassinato, é feito um julgamento para esses adolescentes. O escritor dessa carta, e provavelmente grande parte da população, imaginava que esses adolescentes seriam punidos, né? Já cometeram um crime tão cruel, mataram uma família e roubaram tudo dela, família completamente inocente. Porém, em vez disso, o chefe julgou que eles, em suas palavras, só estavam procurando suprimentos para o grupo. Então o chefe ordenou que todos os membros deveriam se revezar para caçar outros sobreviventes e trazer seus suprimentos para a base. Obviamente, 2 membros começaram logo a gritar em protesto contra essa lei nova. Afinal, o chefe não tinha direito de forçá-los a fazer algo tão cruel. Não era para isso que eles haviam lutado. Eles não haviam lutado para sair de uma tirania e entrar em outra. Mas como diz o escritor no seu diário, não ousei levantar um dedo, já que as únicas pessoas a exibir qualquer tipo de moralidade foram mortas na frente de todos nós. Na semana que vem, é minha vez de caçar. E assim nasce o terceiro principal grupo de The Last of Us, os Caçadores. E estes são os Caçadores, um grupo de rebeldes que pertencia a uma zona de quarentena controlada por militares, mas que com uma nova revolta, iniciada pelos vagalumes, se libertaram de uma tirania, porém acabaram criando outra. E agora buscam sobreviventes desavisados que entram em sua cidade e os mata e roubam seus suprimentos para a sobrevivência do seu grupo. Então formamos as 3 principais facções de The Last of Us 1. Você concorda com alguma delas? Se você estivesse nesse mundo, em qual você estaria? Deixe nos comentários, vou adorar ver vocês falando sobre isso. Bem, obrigado por ter assistido até aqui. Se puder dar um like, se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo, eu vou te amar muito. Obrigado novamente por ter visto até aqui e até a próxima viagem.